Olá, meu nome é Felipe Pestana, eu sou presidente da Comissão de Tecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia. Estou aqui a convite da AENA para falar um pouquinho sobre a regulamentação, a legislação aplicável ao processo judicial eletrônico. A nossa intenção durante essa aula é explanar a aplicabilidade tanto das normas no que diz respeito a resoluções, como a lei de processo eletrônico e fazer um comparativo com o novo Código de Processo Civil. Eu quero dar uma olhadinha na tela aí, que está apresentando para vocês, para a gente poder elencar aquilo que nós pretendemos abordar durante a nossa exposição aqui. Observe que nós vamos iniciar falando dessa medida provisória 2200, que é a medida que cria o ICP Brasil e as regras relacionadas ao certificado digital. Em seguida eu quero abordar um pouquinho da Lei 11.419 de 2006, que é a primeira lei que realmente diz respeito ao processo informatizado, adentrando aí na resolução 185 do CNJ e a resolução 136 do CSJT. Essas duas resoluções foram editadas pelo órgão de controle à justiça com o intuito de dar regras especificamente ao PJE. Ao contrário da Lei 11.419, que dispõe exclusivamente de tudo que diz respeito ao processo eletrônico, as resoluções elas estão direcionadas ao processo judicial eletrônico em si. Adentraremos também no novo Código de Processo Civil para fazer um comparativo e chamar aqui as resoluções do CNJ que complementam o assunto em razão do processo eletrônico. Pois bem, falando um pouco sobre a questão do certificado digital, é importante nós abordarmos o fundamento legal dessa exigência, da utilização de certificação para o acesso ao processo judicial eletrônico. Antes de mais nada, é importante frisar que essa técnica ela não é exclusiva do processo judicial eletrônico, muito pelo contrário. A medida provisória 2200, ela foi editada para criar o ICP Brasil, que é o Instituto de Chaves Públicas Brasileiro, e essa técnica ela é utilizada não somente pelo PJE, mas por diversos outros mecanismos tecnológicos que envolvam a identificação pessoal de alguém ou mesmo de uma empresa através de um certificado digital, através de uma mídia. Bom, a criação do ICP Brasil, ela modela uma estrutura que está aí na tela, que dá a entender diversos papéis de algumas empresas que, porventura, nós, advogados, precisamos procurar para garantir o acesso ao certificado digital. Eu quero esclarecer brevemente para vocês o que é essa estrutura e como essa estrutura funciona. Na verdade, nós chamamos de AC Raiz, de Autoridade Certificadora Raiz, o ICP Brasil, a base maior que nós temos desse conjunto de tecnologias, desse conjunto de chaves criptografadas que identificam a pessoa através do certificado digital. Entre nós, usuários, os advogados que precisam de certificado digital e o AC Raiz, existem empresas que prestam o serviço de fornecimento do certificado digital. Entre elas, aí na tela eu estou citando três empresas. Queria destacar a CertSign, que é uma empresa que tem uma parceria com o Conselho Federal da OAB e dispõe um ambiente próprio para o advogado para aquisição, instalação e orientação na utilização do certificado digital. O endereço vai constar embaixo da tela aqui, é o www.acoab.com.br. Através desse espaço, é um espaço mantido pela CertSign, o advogado pode tanto adquirir o certificado digital quanto tirar as dúvidas e verificar as possibilidades, os mecanismos de instalação dessa tecnologia. Pois bem, a exigência do certificado digital, o certificado digital, a legalidade da assinatura feita pelo meio eletrônico, ela tem previsão na lei, na medida provisória 2200. Muito embora tenha a medida provisória 2200 trazido com categoria a força normativa dessa disposição, da utilização da assinatura por certificado digital, é interessante fazer uma análise da legislação que complementa essa previsão legal. Observem que o artigo 10 da medida provisória ele faz menção ao artigo 31 do antigo Código Civil, o Código Civil de 1916. Se eu for fazer um paralelo, essa disposição que a medida provisória traz, hoje ela é atendida pelo artigo 219 do Código Civil de 2002. E no que diz respeito a isso, as assinaturas que são feitas pelo meio eletrônico, pelo certificado digital, elas têm a força de assinaturas com presunção de veracidade. Ou seja, na eventualidade de um questionamento sobre essa certidão, essa assinatura, ela deve ser feita através de instrumento próprio e tem uma base legal. Mais que isso, a assinatura por certificado digital, ela também vai encontrar aso na nova legislação do Código de Processo Civil, especificamente no artigo 408 do novo CPC, que diz que os documentos assinados, os documentos
assinados e subscritos, eles são presumidos como verdadeiros em relação ao signatário. Então, se porventura você, advogado, tiver algum tipo de questionamento em relação à assinatura de um documento pelo meio eletrônico, pelo certificado digital, que atenda o padrão do ICP do Brasil, é importante que você conheça essa legislação, a medida provisória 2200, e, por conseguinte, os artigos do Código Civil e o artigo 408 do novo Código de Processo Civil, que dão regra à subscrição eletrônica de documentos. Observem, quando nós falamos de assinatura eletrônica, eu não estou restringindo isso ao processo judicial eletrônico. O que ocorreu foi que, com a implantação da ferramenta eletrônica, adotamos o certificado digital como mecanismo de assinatura. Bem verdade, o certificado digital ele já existe muito antes do processo judicial eletrônico e, por isso, ele pode ser utilizado para diversas outras ferramentas, como assinatura de documentos, assinatura de uma procuração, de um contrato de honorários, enfim. Todos esses documentos assinados eletronicamente, eles têm força, têm presunção de veracidade e têm a força de um documento reconhecido como firma por verdadeiro. O que eu queria destacar para vocês, e está aí na tela o artigo 195 do novo CPC, é que o processo judicial eletrônico, ele necessita atender a essa regra de tecnologia, as chaves públicas brasileiras. Na parte final do dispositivo citado, nós podemos observar que expressamente ele fala a observância à infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente nos termos da lei. Ou seja, a menção aqui, sem dúvida nenhuma, é as chaves públicas previstas nessa medida provisória 2200. Bom, vencido o fundamento legal do certificado digital, eu queria passar e falar um pouquinho sobre a Lei 11.419. A Lei 11.419 ela foi editada em 2006 com a finalidade de dar regra à utilização de processos eletrônicos. E observem que em 2006 ainda não falávamos de PJE propriamente dito. Nós tínhamos diversas outras aplicações, como, por exemplo, o Projude, e no âmbito de diversos tribunais pelo Brasil todo utilizavam outras ferramentas, inclusive. A Lei 11.419 criou regras que são aplicáveis tanto à questão do processo eletrônico em si, como também ao diário de justiça eletrônico. Por exemplo, as regras de contagem de prazo, quando se trata de publicação efetuada por meio de diário de justiça eletrônico, elas têm o fundamento legal no artigo 4 da Lei 11.419, está aí na tela, que fala da publicação, disponibilização e o início do prazo em seguida. Essa legislação ela também criou a possibilidade do que hoje a gente conhece como painel eletrônico de intimações. Foi gerado o painel do PJE, que dá uma regra diferente daquilo que era a praxe dentro do processo físico, criando ali um lapso de 10 dias para a ciência do usuário externo, do advogado, com um clique. É importante frisar, muitas vezes nós temos o argumento de que isso não tem base legal e realmente tem. A Lei 11.419 ela criou esse recurso e disse da possibilidade de existir essa ferramenta que, muito embora seja uma norma de 2006, ela só veio a ser atendida no primeiro sistema agora com a instituição do PJE já dos idos do ano de 2012 em diante. A resolução 85, aqui eu já quero adentrar essa discussão de regulamentação. A resolução 85 ela cria e ela continua a ideia da Lei 11.419, repetindo as disposições em relação ao prazo desses 10 dias e a existência do painel de intimação eletrônico. Notem bem, nós temos sim um fundamento legal na Lei 11.419 para essa exigência e temos uma regulamentação do CNJ que fala que o PJE vai adotar o painel de intimações e que vai ser disponibilizado ali a citação, a intimação através daquele mecanismo e até que o usuário não clique, ele tem ali uma regra que deixa à disposição para a ciência durante 10 dias e diga-se dias úteis, porque a lei é expressa nesse sentido, para então, caso não houver a ciência do usuário, seja iniciada a contagem do prazo. As regras definidas na Resolução 85, elas estão dispostas especificamente no artigo 19 e 21 e dispõem lá sobre a questão do painel. Bom, trazendo isso para o nosso cenário atual, eu quero observar o que o novo Código de Processo Civil fala a respeito do assunto. No artigo 231 do Código de Processo Civil, eu coloquei aí para vocês organizado quatro dispositivos do novo Código de Processo Civil para que a gente possa fazer um raciocínio. Observe que o artigo 231, que diz respeito à contagem dos prazos, no inciso 5º, ele diz da contagem quando a citação acontece pelo meio eletrônico, ou seja,
Ao contrário do que algumas pessoas vêm falando, eu penso que o artigo 231, no inciso 5º, ele diz da existência dessa ferramenta de painel eletrônico. E isso faz crer que aquele prazo de 10 dias ele é possível à luz desse dispositivo. Só que a mesma disposição legal, o próprio Código de Processo Civil, que está em vigência desde o dia 18 de março do ano de 2016, no artigo 203, ele fala dos atos do juiz. E aí há um contraponto que gerou uma discussão entre os doutrinadores, entre os juristas, especialmente os processualistas que estão escrevendo sobre o novo Código de Processo Civil. A gente observa que o artigo 203, ele diz respeito aos pronunciamentos do juiz, e ele diz que o pronunciamento do juiz necessariamente vai acontecer por meio de sentença, decisão interlocutória ou despacho. E ele, no parágrafo 1º, ainda fala da manifestação do colegiado, falando que a manifestação acontece por meio de acordo. Então, vejam bem, nós temos 4 mecanismos de manifestação do Poder Judiciário dentro do instrumento processual. E à luz dessa disposição, é importante lembrar que o artigo 204, no parágrafo 3º, ele é expresso ao dizer, vou até pedir vênia para repetir exatamente o que está no dispositivo, ele fala o seguinte: o acordo é o julgamento proferido pelo colegiado, e no parágrafo 3º ele diz lá que os despachos, decisões interlocutórias, os dispositivos das sentenças, emendas de acórdão serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Então notem bem, ao passo que eu tenho lá a contagem de prazo por meio de um painel de intimação e há a recepção disso no artigo 231, à luz do artigo 203, todas as disposições, todas as manifestações do juiz necessariamente serão objeto de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. E dessa forma, se a publicação ocorre por meio de Diário de Justiça Eletrônico, eu não tenho dúvida que a contagem do prazo, ela vai iniciar a partir da publicação. Eu falo tudo isso para vocês porque existe essa discussão de continua ou não continua o painel, o novo Código de Processo Civil ele dá ou não dá margem a essa existência, e recentemente nós tivemos uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça que dispôs sobre a questão dessa publicação através de Diário de Justiça Eletrônico. Eu falo em respeito da resolução 234 do CNJ, ela está aí na tela, e ela teve a primeira finalidade de instituir o que eles chamam de DGEM, que é o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, que vai ser o diário administrado pelo Conselho Nacional de Justiça, uma plataforma que vai receber as intimações e as publicações de todo o Poder Judiciário brasileiro. Instituiu também uma plataforma de comunicação processual, um mecanismo pelo qual as empresas, pessoas e advogados vão poder se cadastrar e receber intimações por meio desse mecanismo. Observem que ao criar essas duas disposições, a resolução ela deu um prazo para que isso seja implementado, e durante esse prazo, em específico no que diz respeito à publicação, os tribunais locais, os tribunais estaduais, os tribunais regionais da Justiça Federal, eles deverão dispor e cumprir essa resolução por meio dos diários de justiça eletrônico. Eu quero destacar para vocês o que está no artigo 6º da resolução 234, e ela diz o seguinte, que serão objetos de publicação no DGEM o conteúdo dos despachos, decisões interlocutórias, dispositivos de sentença, emendas e acórdãos, conforme a previsão lá do parágrafo 3º do artigo 205 do novo Código que eu acabei de fazer referência. Ou seja, todos os atos do juiz, necessariamente eles vão para o DGEM e, tecnicamente, considerando a disposição da Resolução 234, eles devem ir, enquanto nós não temos o DGEM, para os diários de justiça estaduais, ou mesmo o Diário de Justiça da Justiça Federal. Observem que, se eu considero que todo ato praticado pelo juiz, inclusive aqueles despachos, meros despachos que dão margem ao impulsionamento do processo, por exemplo, o despacho que intima o advogado a especificar prova, a se manifestar ou produzir algo de direito dentro do processo, necessariamente ele vai ser feito por meio de despacho, mero despacho. Eu penso que tudo vai ser objeto de publicação no diário, e essa resolução 264 ela é clara no sentido de extinguir a figura do painel de intimações. Muito embora exista isso, muito embora a publicação da portaria já tenha ocorrido, isso está em vigor, é fato que o próprio processo judicial eletrônico não dispõe de condições técnicas ainda para dar cumprimento a isso, e muito provavelmente nos próximos dias a gente deva ter algum tipo de notícia em relação a isso.
Ok, fechando um pouco aí o que eu queria destacar para vocês da Lei 11.419, eu quero fazer um exercício aqui em cima do novo Código de Processo Civil e eu acredito que o legislador foi muito feliz ao dispor no próprio Código de Processo Civil uma seção própria para falar dos atos praticados de forma eletrônica. Dentro do capítulo que fala da forma dos atos processuais, foi destinada uma seção específica para falar da prática de atos eletrônicos. E essa seção ela é composta pelos dispositivos do artigo 193 até o 199, falando especificamente de atos eletrônicos. E eu quero vencer algum desses artigos com vocês para que a gente possa entender as regras e as normas do processo judicial eletrônico, especialmente no que tange à usabilidade, ao nosso dia a dia, à prática. Para isso, eu quero fazer um comparativo entre o que está na disposição e aquilo que está na Resolução 185 do CNJ, que porventura, no âmbito da Justiça do Trabalho, é reproduzido pela Resolução 136 do CSJT. O artigo 193, ele é categórico em dizer que pode haver a prática de atos processuais e esses atos vão ser perpetrados por meio de ferramenta eletrônica própria na forma da lei. Quando ele dispõe que isso vai acontecer na forma da lei, eu penso que houve uma recepção daquilo que está descrito na Lei 11.419 de 2006, que fala especificamente sobre o processo informatizado, aquele que a gente acabou de fazer referência. Sem dúvida nenhuma, dentro do âmbito desses dispositivos do novo Código de Processo Civil, eu penso que o artigo 94 é o núcleo maior dessa legislação e compõe aqui diversos mecanismos, e aí o que eu venho chamando durante as exposições que a gente faz no meio acadêmico, de alguns princípios processuais eletrônicos, né? O artigo 94 ele vai falar lá que vão ser observadas garantias de disponibilidade, de independência de plataforma computacional, de acessibilidade, de interoperabilidade de sistemas, de serviços, dados e informações do Poder Judiciário que administrem as suas funções. Ok, diante do artigo 94, eu esquematizei ali o que nós vamos falar adiante aqui, para falar um pouquinho sobre publicidade de atos, sobre acesso e participação das partes e procuradores em audiência, que o artigo 194 também faz essa menção, e as garantias. Garantia de disponibilidade, de independência de plataforma e de interoperabilidade de sistema. Bom, seguindo essa linha, vamos iniciar falando um pouquinho da questão da publicidade. A publicidade, e aqui eu preciso fazer uma separação, é muito normal que com a instituição da ferramenta do painel, muitos advogados tenham questionado até a constitucionalidade do painel, à luz do que rege o princípio da publicidade, sob o argumento de que a intimação, a notificação que é feita pelo meio do painel, ela priva o advogado, priva a sociedade e fere, por conseguinte, o princípio da publicidade. Eu penso que há uma distorção um pouco em torno da questão do princípio da publicidade, porque, ao meu ver, e pelo menos acredito que esteja aí baseado na melhor doutrina sobre a questão da publicidade como um princípio constitucional, a publicidade é aquela garantia que eu tenho de acessar o processo, seja por meio do acesso quando eu vou ao balcão de uma vara ou mesmo quando eu acompanho uma audiência. E notem, até então eu tenho a mitigação do princípio dessa publicidade quando eu falo das regras de segredo de justiça nos processos que, porventura, diante de uma disposição legal, tenham essas exceções. Muito bem, quando eu trago a ideia do processo judicial eletrônico, eu penso que esse público que antes estava nas baias das salas e das varas dos fóruns, ele passa a existir nas nuvens, ou seja, na internet, na rede mundial de computadores. E isso, diante desse campo vasto da internet, fez com que o CNJ editasse uma resolução. E eu digo aqui a resolução 121 do CNJ, que vai falar especificamente sobre essa regra de publicidade no âmbito dos processos judiciais eletrônicos. O que se resolveu? Nós separamos, a resolução separa os dados do processo entre dados básicos e o processo completo. Como assim? Os dados básicos, segundo o artigo 2º dessa resolução, são o número do processo, a classe, o assunto, o nome dos advogados e das partes, os movimentos processuais e as decisões, as manifestações de juízos, decisões, sentenças, votos e acórdãos. Isso é considerado dado básico. O dado básico ele não precisa de identificação para ser acessado através da internet. Então, qualquer pessoa, por meio do sistema, ela pode entrar na internet e acessar o processo sem se identificar e ter essas informações.
Eu preciso somente fazer uma ressalva em relação à Justiça do Trabalho, que a própria Resolução 121, ela diz que no que tange a informação do nome das partes, isso vai ser suprimido dessa liberdade de acesso garantida pela Resolução 121. Notem, diante disso, os demais documentos do processo, eles são públicos na medida em que eu posso acessar, porém, eu preciso me identificar. Como assim? Sendo advogado possuindo um token ou mesmo possuindo cadastro de login e senha para acesso ao sistema, eu posso acessar o processo completo. Ou seja, a exigência para que eu possa compulsar eletronicamente os autos sem limitações, ela dá margem à exigência do login e senha ou mesmo da utilização do token. E eu acredito que é uma regra ponderada no sentido de que não se limitou às peças, simplesmente se exigiu que tenha uma identificação de quem irá acessar o processo. E isso eu penso que causa uma segurança maior aos litigantes. Imaginem os senhores quando nós falamos de um processo que envolve, por exemplo, a existência de uma declaração de imposto de renda, ou propriamente dos documentos pessoais do cliente, enfim, ocorrências, documentos que, à luz da publicidade, eles são públicos porque estão dentro de um processo judicial, muito embora são públicos porque estão dentro de um processo judicial, eles não precisam estar na internet de maneira exacerbada. Quem queira acessar e ver, precisa minimamente se identificar. E é por isso que lá dentro da ferramenta, dentro do PJE, quando um advogado logado através de identificação no sistema procura e pesquisa um processo que ele não tem vínculo, o sistema emite uma mensagem dizendo, advogado, você pode acessar o processo, você vai ver a íntegra desse processo, só que a tua consulta está sendo gravada à luz do que dispõe essa resolução, a resolução 121 do CNJ. Bom, isso é uma situação que foi vencida dentro do órgão de administração da justiça, e a gente está abordando aqui para fazer uma interpretação no que diz respeito à garantia dessa publicidade. Adiante, o acesso ao sistema é também uma garantia disposta dentro do artigo 194 do novo CPC. A resolução 185 de 2013 do CNJ, ele vem fazendo aqui uma distinção entre duas possibilidades de acesso. Primeiramente, obviamente, ele dispõe e diz que o mecanismo necessário para o acesso é o certificado digital. Assim como eu havia dito, o próprio Código de Processo Civil, ele também dispôs sobre a exigência do mecanismo de chaves públicas, só que a Resolução 185 ela foi além, ela deu um critério. Especificamente, ela mencionou o certificado digital no padrão e modelo A3 para ser utilizado como mecanismo de acesso, de assinatura dentro do processo judicial eletrônico. O que eu quero esclarecer aos senhores, e aí fazendo um paralelo, uma comparação ao que é o processo do dia a dia do advogado, quando eu ia ao fórum buscar um processo físico e acessar esse processo físico, eu não precisava assinar nenhum documento para compulsar esses autos, bastasse que eu procurasse a Secretaria da Vara, me pedia o processo, identificaria pelo número e compulsaria os autos. Eu não assinava nada para olhar o processo. E é bem razoável a Resolução 185 quando ela vem e diz que eu posso acessar esse processo através de login e senha. Por quê? À luz do que nós já falamos sobre a medida provisória 2200, o certificado digital é um mecanismo de assinatura. Através do certificado digital é que eu chancelo, que eu vou subscrever um documento. Então, eu não preciso subscrever um documento para acessar o processo. Então, nós temos, segundo a Resolução 185, o critério de acesso ao processo através de login e senha e a exigência do certificado apenas para praticar o ato, ou seja, assinar o documento eletronicamente. E aí eu não posso aqui falar que uma versão ou outra versão do PJE ela permite o login e senha, porque nós temos nesse exato momento algumas versões que permitem login e senha e outras versões que ainda exigem o certificado digital para o meio e o mecanismo de acesso ao sistema de processo judicial eletrônico. Avançando um pouquinho, eu queria falar um pouco sobre a disponibilidade. Sem dúvida nenhuma aqui, nós estamos falando de um dos assuntos mais caros à advocacia, mais caros à sociedade em si, porque nós falamos exatamente do acesso ao poder judiciário. Notem que o processo judicial eletrônico, ao meu ver, é uma quebra de paradigma muito grande. É bem verdade que a tecnologia ela vem a cada passo sendo objeto de novidades dentro do mundo do advogado, mas muito embora eu tenha um notebook mais evoluído,
utilize uma estrutura muito grande de internet. Até então eu acabava por utilizar isso como uma máquina de escrever. No meu notebook muito evoluído, eu digitava, montava a minha peça, imprimia essa peça, assinava e juntava num caderno processual que era físico, que estava em papel. Então, por mais que a tecnologia me dispusesse diversas ferramentas, eu ainda retornava à utilização do papel. O processo judicial eletrônico ele muda isso no sentido de que os atos eles passam a ser realizados pelo meio eletrônico com a inexistência do caderno processual físico, com a inexistência do instrumento processual. Eu não tenho mais processo em papel. E por isso eu preciso falar da disponibilidade com um destaque maior. A disponibilidade nada mais é do que a existência plena desse processo à luz da necessidade de acessar o Poder Judiciário. E aqui eu preciso frisar uma situação. A resolução 85 ela diz que o processo judicial eletrônico ele vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o que consta no artigo 8º lá da resolução 185 do CNJ, à exceção do que está disposto no parágrafo único quando fala das manutenções programadas, que, diga-se tão logo, elas têm que ser feitas de maneira prévia, anotada, divulgada pelo tribunal e preferencialmente entre a meia-noite e as 6 horas da manhã ou aos finais de semana, começando à meia-noite, às 0 hora do sábado e seguindo até as 22 horas do domingo. E é claro, nós estamos falando de manutenção programada, diante de uma situação que o tribunal, a equipe de tecnologia que faz a gestão tecnológica da ferramenta, possa organizar um cronograma para a realização dessa situação. Aí eu vou fazer exceção aqui a situações que são corriqueiras do dia a dia, que geram a necessidade de uma intervenção técnica imediata. Por exemplo, a queda do link de internet, queimar uma peça do servidor ou coisas que param o sistema naquele momento. Voltando à disponibilidade, o processo judicial eletrônico vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o advogado vai poder praticar o ato em qualquer um desses horários. É importante frisar que o horário é o horário válido do tribunal. Observem, eu quero fazer nota aqueles advogados que, como eu, moram e residem, têm seu domicílio profissional em locais que porventura tem alguma diferenciação em relação ao fuso horário. A norma diz expressamente que é válida a hora do tribunal. Isso é uma observação para que fique constado a preocupação que o advogado tem que ter em relação a isso. Posso praticar o ato às 11 horas da noite? Posso praticar o ato às 2 da manhã? Sem problema nenhum. Eu tenho essa faculdade, essa liberdade. Muito embora nós consigamos aí com a edição do novo Código de Processo Civil os prazos serem contados nos dias úteis, eu posso, à mercê da minha necessidade, praticar os atos durante o final de semana ou durante a noite sem problema nenhum. Mas não é a disponibilidade que pega. O que complica a vida do advogado é a indisponibilidade no momento em que o sistema para, no momento em que repentinamente eu estou diante de uma falha tecnológica que não garante o acesso à justiça, e para isso eu tenho uma norma, tenho uma regra também. A resolução, ela explica primeiro o que é indisponibilidade. Isso é importante porque, muito embora às vezes eu possa estar acessando o processo, eu não estou conseguindo consultar. Isso já é indisponibilidade. O sistema está no ar, mas eu não estou conseguindo peticionar. Também estamos falando de indisponibilidade, ok? E se eu estiver peticionando, consultando, porém eu não estou conseguindo ver as minhas citações e intimações, eu também vou estar falando de indisponibilidade. Qualquer uma dessas situações é indisponibilidade e, obviamente, a falta de acesso completo ao sistema vai ser indisponibilidade também. E quando é que o prazo vai ser prorrogado? A primeira observação que eu preciso fazer e o destaque é que essa prorrogação ela não é automática. É uma prorrogação de prazo que tem que ser provocada pela parte. Olha só, o artigo 11 da resolução 185, ele diz que a indisponibilidade, quando alcançar 60 minutos, ela deve ser objeto de uma certidão, e essa certidão é o documento hábil para que eu possa pedir essa prorrogação de prazo. Ou seja, se durante o meu dia, às 9 horas o sistema parou, eu estou diante de uma indisponibilidade, às 10 horas essa indisponibilidade continua, eu já vou estar falando aí no cumprimento do requisito para a publicação dessa certidão e, se necessário for, eu vou pedir essa prorrogação de prazo. Observem, o sistema está parado das 9 às 10, mas eu posso praticar meu ato às 11, às 3 da tarde, às 6 da tarde. Se for interessante, e aí também cabe uma estratégia processual da parte, se for interessante que eu pratique o ato, o sistema voltando para o ar eu vou fazer. Mas se porventura eu tiver algum tipo de prejuízo processual ou até a título de estratégia processual eu prefira pedir essa prorrogação de prazo, o que eu tenho que fazer?
todos os tribunais, eles mantêm dentro do espaço de acesso ao processo judicial eletrônico, mecanismos de publicação de certidão. Eu vou buscar esse mecanismo de publicação de certidão, eu vou obter uma certidão assinada digitalmente do tribunal que vai falar lá que o sistema esteve disponível durante aquele período, e eu vou pegar esse instrumento, vou juntar ele à minha petição, vou abrir um tópico na minha petição, falando da tempestividade da minha manifestação e pedir ao juiz, ó, o que vencia ontem, ele vence, na verdade, hoje, à luz do que ocorreu, do problema que ocorreu, conforme conforme a certidão que comprova e que segue anexo à manifestação. Essa regra de 60 minutos, é importante lembrar que ele não precisa ser os 60 minutos diretos. Eu posso falar também dos 60 minutos alternados, ou seja, de maneira ininterrupta, como diz a norma, parou 5, parou 10, parou 1 hora, entre as 6 da manhã e as 23 horas, às 11 horas da noite, se durante esse período a indisponibilidade somar 1 hora, eu vou falar que está cumprido o critério de publicação de certidão. Se por acaso essa indisponibilidade acontecer na hora fatal, na última hora de cumprimento do prazo, ou seja, entre as 23 horas e a 0 hora, eu não preciso que alcance 60 minutos. Basta que essa paralisação ocorra durante esse período, eu já vou falar do cumprimento do requisito para a publicação da certidão. Atualmente nós temos uma dificuldade muito grande em relação à certidão nos tribunais, porque, e ao meu ver até de maneira um pouco distorcida com a realidade, a resolução diz que o tribunal precisa constar a hora de retorno do sistema na certidão de indisponibilidade. Isso faz com que o tribunal, diante de uma paralisação, somente emita essa certidão ao final da indisponibilidade. Ou seja, se o problema começa às 9 horas da manhã e se o tribunal demorar aí 3 ou 4 dias para poder resolver o problema, a publicação da certidão só vai vir a posteriori. Nós temos base que isso é muito incoerente, ao passo que eu preciso de uma segurança no momento que meu prazo seria final, no primeiro momento de indisponibilidade. E eu quero acreditar que dentro do Poder Judiciário a gente tem aí e possa contar com a razoabilidade dos comitês gestores, no sentido de entender que se está cumprido o requisito, essa certidão tem que ser objeto de publicação com maior brevidade possível para evitar qualquer tipo de prejuízo processual e dar uma segurança que o advogado, e sendo advogado toda a sociedade, precisa em relação à questão. Mas a indisponibilidade ela envolve situações muito mais complicadas que o mero problema dentro da estrutura interna do tribunal. A resolução no artigo 9º, ele faz uma menção, eu até brinco com essas figurinhas aí para que a gente possa ter essa noção, que tem alguns tipos de problema que não são responsabilidades do tribunal, eles são atribuídos ao advogado, ao usuário externo. E se você estiver diante desses problemas, nós não vamos falar em prorrogação de prazo. Se teu computador está com vírus, se teu notebook não está funcionando, se queimou alguma coisa que não permita que você utilize o teu equipamento, infelizmente esse problema não vai garantir a prorrogação de prazo. Você vai ter que buscar um outro mecanismo para cumprir esse prazo. Mas até aí tudo bem. A parte que preocupa mais é a questão da internet, sem dúvida nenhuma. A gente vê aí o trabalho árduo que o Conselho Federal, a diretoria do Conselho Federal, em especial o presidente Lamáquia, tem feito e falado em relação a questão da infraestrutura lógica de comunicação que nós temos no Brasil, e isso sem dúvida nenhuma não é uma novidade para nenhum dos estados da nossa federação. A nossa estrutura de internet é simplesmente horrível, e escorar a prestação jurisdicional em um serviço que está muito aquém, muito longe da nossa necessidade, nos causa uma insegurança. Infelizmente eu tenho que frisar aqui que se o problema de internet ele abranger apenas o teu computador ou apenas a tua cidade, nós não vamos estar diante de um caso de indisponibilidade com publicação de certidão. A não ser que esse problema de internet alcance a estrutura do tribunal e que o tribunal, o servidor de dados esteja fora do ar, e aí sim nós vamos falar de prorrogação. A dica que a gente dá nos treinamentos e repete muito é para que o advogado tenha a redundância de ter mais de um tipo de serviço disponível e contar sempre com a comunicação entre os colegas para ter certeza que o problema não está acontecendo exclusivamente com ele. Ok? Bom, seguindo aqui o nosso estudo, eu preciso falar também, e ainda em relação à indisponibilidade, de casos de perecimento de direito.
Notem bem, se eu estou com uma inicial pronta para ser ajuizada e nesse momento o sistema está fora do ar, eu posso deixar para fazer isso amanhã. Mas, muito embora não seja a maior parte dos casos, pode ser que a minha inicial ela carregue ali o direito de alguém que não pode esperar. E aí eu estou falando dos casos de perecimento de direito. A resolução 185 do CNJ, especificamente no artigo 13, no inciso 1º, ele fala que vai admitir, vai haver aí a prática do ato através de meios não eletrônicos, ou seja, nós estamos falando aí do peticionamento pelas vias ordinárias, como diz o parágrafo 3º do dispositivo, pelo meio do papel. Então, se eu estou diante de um perecimento de direito, eu tenho que imprimir a petição, seguindo a regra antiga ao processo, me dirigir ao fórum e protocolar, e o fórum tem que receber essa petição em papel com a alegação de perecimento de direito. É muito importante falar que o perecimento de direito não é vencimento de prazo. Lembrando que se é vencimento de prazo, eu tenho a certidão de indisponibilidade e a prorrogação de prazo da forma com que a gente acabou de falar. Eu estou falando de perecimento de meio se for o caso, por exemplo, de um tratamento médico, de uma viagem, de uma cirurgia, daquilo que realmente é o bem da vida que está posto a risco se por acaso houver aí a demora na entrega da prestação jurisdicional. Nós temos orientado os colegas que compõem os comitês gestores a pedir, a fazer encaminhamentos aos tribunais para que normatizem o recebimento dessas petições com perecimento de direito, porque, assim como o caso do plantão, eu penso que diante da indisponibilidade nós precisamos ter um plantão de recebimento de petições físicas no caso de perecimento de direito. Pois bem, vencida essa garantia de disponibilidade que reza o artigo 194 do novo CPC, nós temos aí o que ele chama de interoperabilidade do sistema. A interoperabilidade ela está traduzida no que hoje é conhecido como MNI, o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Esse modelo está sendo adotado, já é adotado pela CNJ, e ele garante a intercomunicação de plataformas com o próprio PJE. Por exemplo, os ministérios públicos, as defensorias públicas, ou mesmo as instituições vinculadas ao Poder Executivo, procuradorias de Estado, procuradorias municipais ou de órgãos de autarquia, administração direta, essas entidades normalmente precisam de ferramentas que comuniquem com o PJE, e por isso nós falamos do Modelo Nacional de Interoperabilidade. Mas não é só, obviamente, que nós, advogados, que significamos a grande clientela do PJE, precisa também do MNI, ao passo que o PJE é um sistema do Poder Judiciário. Quero dizer aos senhores que eu, como advogado, quero ter a liberdade, sim, de contratar uma ferramenta desenvolvida pela empresa que eu julgar melhor e mais conveniente dentro do modelo que eu trabalho no meu escritório. E para isso o MNI ele tem que ser aberto ao desenvolvimento de ferramentas, inclusive de empresas ou mesmo sob medida, enfim. É claro que nós não estamos falando imediatamente de uma situação que está disponível. O que ocorreu foi que o Conselho Nacional de Justiça, para atender a advocacia, ele desenvolveu uma ferramenta chamada Escritório Digital. O Escritório Digital ele é um ambiente próprio para o advogado que atende ao Modelo Nacional de Interoperabilidade, foi desenvolvido com a característica e voltado ao atendimento dessa interoperabilidade que é descrita no artigo 194 do Código de Processo Civil. Muito embora essa ferramenta esteja disponível, se você acessar hoje o site do CNJ, você vai ver notícias sobre o escritório digital. Ela foi posta à disposição da advocacia em alguns locais para teste, para homologação de versão, e eu quero acreditar aí que nos próximos tempos nós tenhamos boas notícias no sentido de que essa ferramenta seja efetivamente entregue à advocacia. Além desses princípios processuais eletrônicos, essas garantias dispostas no artigo 194, e aqui avançando um pouco, eu queria destacar para vocês a força normativa que o artigo 196 do novo Código de Processo Civil deu ao CNJ e supletivamente aos tribunais. Observem bem que a disposição que eu me refiro, ela garante que esses órgãos, o CNJ e os tribunais, e aí quando eu faço a leitura dos tribunais, eu penso que existe a participação dos comitês gestores do PJE em cada uma das jurisdições, eles têm força para regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais pelo meio eletrônico. E ele fala também em velar pela compatibilidade do sistema, disciplinar incorporações progressivas
nos processos de avanço tecnológico e editando, claro, se for necessário, as normas que vão reger essa implantação, a exigência da utilização. É óbvio que a garantia de que o tribunal, o CNJ, possa editar normas, como de fato nós acabamos de falar aqui da resolução 121, da própria resolução 185 do CNJ, a resolução 121, o novo Código de Processo Civil foi feliz no sentido de garantir que essas resoluções, que são editadas à luz da necessidade do Poder Judiciário e, obviamente, da advocacia também, elas tenham a força de influenciar. O que nós precisamos e enquanto instituição, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos buscando é que essas normas não afrontem em nenhuma hipótese aquilo que é descrito nas leis federais, na Constituição e na normativa, nas normas que são editadas para garantir aí a devida entrega da prestação jurisdicional à sociedade. Bom, outro tema um pouco complicado para se discutir, mas que tem que ser lembrado nesse momento em relação à legislação do processo eletrônico, é a disposição do artigo 198 do novo Código de Processo Civil, e ele fala que o Poder Judiciário ele tem o dever de garantir tanto às partes, à sociedade em geral, quanto ao advogado, meios e mecanismos para acessar o processo no âmbito do Poder Judiciário. E aí, claro, com devido respeito, nós temos dentro dos fóruns, salas da OAB, bem equipadas, que utilizam e que garantem esse acesso ao processo eletrônico, só que nesse momento eu queria dar uma interpretação um pouco diferente disso, do artigo 98, porque quando, para mim, o legislador colocou ali que o Poder Judiciário é o titular desse dever, eu penso que somente com o cumprimento integral dessa disposição é que nós vamos falar de equidade em relação ao acesso ao processo. Somente com um computador ligado à mesma rede do juiz é que o advogado, é que o promotor de justiça, o defensor público, vai conseguir manter essa relação processual equivalente. Por quê? Se por acaso eu tiver suspenso o serviço por algum motivo, falta de internet, chuva, às vezes a gente ouve muito falar chuva, a internet parou, eu tenho que ter certeza que a rede que atende ao juiz tem que estar disponível para que eu, advogado, para que eu, sociedade, possa acessar o processo também. Essa é a única maneira de garantir essa equivalência dentro da relação processual. Então, eu acredito que isso é objeto de discussão em todos os estados, não é diferente no meu estado. O Poder Judiciário ele precisa garantir, manter à disposição das partes, dos advogados, máquinas ligadas à mesma rede, com scanners hábeis para garantir o acesso ao processo judicial eletrônico. E aí eu vou além. Quando o novo Código de Processo Civil vem e diz que os atos eles devem ser proporcionados e devem ser garantidos às partes e aos advogados, inclusive em audiência, eu penso que as salas de audiência elas também precisam ser dotadas desses equipamentos. Não tarde, lembrando aqui a prática que nós tínhamos quando falávamos de processos físicos, durante uma instrução processual era muito normal que o advogado pedisse o processo ao magistrado ou passasse o processo ao outro advogado para que durante a oitiva de uma testemunha, por exemplo, fosse formulada uma pergunta. É muito normal folhear o processo, achar uma determinada página e perguntar: o senhor concorda, o senhor assinou, enfim. E à luz do processo eletrônico, como é que isso vai ser feito? Como é que isso pode ser feito? Eu preciso ter acesso ao processo durante a instrução processual, durante a audiência. E aí olhando para o rito do processo trabalhista, como que eu poderia fazer as alegações finais, ou mesmo dentro do rito do processo comum e dos juizados especiais, como é que as minhas manifestações, à luz do que diz a informalidade nesses casos, como é que eu posso fazer essas alegações finais, por exemplo, pelo meio oral, sem manusear o processo. Então eu vejo que é imperioso também, é muito necessário que o Poder Judiciário invista nessa estrutura e garanta que, além das máquinas e equipamentos que devam ser instalados em locais próprios dentro dos fóruns, as salas de audiência também necessariamente tenham que ser dotadas dessa estrutura tecnológica para garantir aí um efetivo cumprimento à norma de processo eletrônico e, por sua vez, garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário. Por fim, eu quero destacar aqui a disposição do artigo 199, é o último artigo desse capítulo do Código de Processo, que vai falar especificamente da necessidade de acessibilidade.
muito embora algumas pessoas desconheçam, um deficiente visual, por exemplo, ele pode acessar um computador, como de fato nós temos diversos advogados inscritos na OAB e que fazem uso dos meios de acessibilidade dos sistemas operacionais e dos programas, dos softwares disponíveis no computador para operar, para navegar, enfim, para praticar todos os atos necessários. E é muito nobre da parte do legislador, no momento da edição do novo Código de Processo Civil, dispor expressamente da necessidade da acessibilidade nos mecanismos de processo eletrônico, em especial aí eu digo o PJE. O PJE precisa ser acessível para que realmente, e aqui eu vou usar as palavras do presidente Lamarck, para que garanta uma inclusão digital e não a exclusão digital e profissional do advogado que porventura seja portador de necessidades especiais. Nós esperamos isso, eu conjugo o verbo nesse tempo, porque atualmente o PJE não atende a essa realidade, muito embora nós tenhamos conhecimento que o CSJT, e com o apoio do CNJ, está debruçado em cima dessa ferramenta para garantir a efetividade do que está descrito na norma. Hoje o PJE ainda não atende à usabilidade necessária, a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Por fim, eu quero colocar aqui na tela brevemente os meus contatos, para quem necessário for, eu fico à inteira disposição de qualquer advogado ou mesmo operador de direito que queira fazer uso. Antes de me despedir, eu queria destacar aqui que o processo judicial eletrônico, sem dúvida nenhuma, é um mecanismo que ele foi desenvolvido com a intenção de dar celeridade, de melhorar a prestação jurisdicional. Sem dúvida nenhuma, é muito nobre isso, e à luz da realidade que nós temos aí, né, nos relatórios do CNJ, da Justiça em números, é possível ver que nós precisamos sim de mecanismos que garantam isso. É claro que ao passo que eu preciso de uma prestação jurisdicional mais célere, eu não posso perder de vista a qualidade dessa prestação jurisdicional ou mesmo adotar mecanismos que ferem a legislação ou mesmo a Constituição Federal, no que diz respeito, obviamente, ao direito constitucional de acesso à justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil, na figura do Conselho Federal e, em especial, a Escola Nacional da Advocacia, não tem medido esforços para garantir que isso ocorra, para garantir a preparação do advogado para que esse ambiente virtual, essa nova realidade seja transpassada, seja vencida e realmente tenha essa efetividade. O que nós esperamos também é que nós não nos deparamos com outras dificuldades mais do que as que já foram postas ao longo desses anos de implantação do PJE. Eu agradeço imensamente ao espaço, me coloco à disposição através dos mecanismos de comunicação e desejo uma boa sorte, que Deus abençoe todas as pessoas que estão assistindo a gente por esse canal. Muito obrigado.